Fala galera, tudo bem com vocês? Que dia maravilhoso, que vitória espetacular. Corinthians domina do começo ao fim, passa a carreta. Foi 3-1, mas poderia ter sido 5, 6, fácil. O Vasco não viu a cor da bola. O Corinthians jogou muito. Segundo tempo deu uma relaxadinha, mas normal, né? Se poupando. E olha a carinha dele aí, a carinha do Piperno, que passou o ano inteiro chamando o Corinthians time café com leite, falando que ia cair, que ia chegar nas últimas rodadas já rebaixado. Vamos ver o que que ele tem a dizer hoje, se ele vai pedir desculpa ou se ele vai continuar enchendo o saco, né? Mas já chega com o like, se inscreva aqui no canal e vamos ao vídeo. Agora o Vampeta vê o seu Corinthians jogando bola e vê o seu Corinthians brigando por uma vaga na Libertadores, hein? Quem diria? Eu sou sincero, eu não tô aqui para mentir para ninguém. Eu dizia até pouco tempo atrás que dificilmente o Corinthians chegaria no final desse brasileiro sem brigar contra o rebaixamento. Eu falei aqui que o torcedor corintiano devia sofrer até as últimas rodadas. Eu falei que o torcedor corintiano tinha que se preparar porque o time fazia uma partida pior do que a outra. E aí, o Corinthians faz contratações pontuais, teve a contratação do Depay, teve a contratação do Carrilho e tem esse jogador que cresce a cada dia. Pode sim falar do Depay, pode falar que o Depay chegou no Corinthians jogando bem, honrando aí ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, mas o cara do Corinthians hoje tem nome. O cara do Corinthians hoje é esse que hoje fez 2 gols, que deu assistência, é o Garro. O Garro tá jogando muita bola. É bom a gente lembrar que mesmo quando o Corinthians não estava jogando nada, que o Corinthians estava na draga, o Garro jogava sozinho nesse time do Corinthians. E hoje, sem Depay suspenso, sem Yuri Alberto machucado, quem chamou a responsabilidade? Ele. Então, eu digo aqui para quem quiser escutar que eu acho o Garro o melhor, o grande jogador do Corinthians no momento. É o cara que tem a melhor fase, se a gente levar em conta a longevidade, tá jogando bem há muito tempo, dá assistência, cobra falta, faz gol. Então, é um jogador que caiu nas graças da torcida do Corinthians. E vale lembrar que quando todo mundo, era unanimidade, dizia que o Corinthians ia sofrer até a reta final desse Campeonato Brasileiro, o Garro falou: acreditem no Corinthians, o Corinthians vai melhorar. E hoje, esse cara tem que ser muito reconhecido. O Corinthians tem que ser reconhecido pela evolução que teve, gente. É impressionante. Um time que não jogava nada, jogo nenhum. Um time que tinha um futebol patético, e eu falava aqui que era um futebol patético. Quando o Ramon Dias chegou, gente, eram só 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. 2. Hoje são 10 em 19 jogos. Dos 57 pontos que o Ramon Dias disputou pelo Corinthians nesse Brasileirão, tá? Ele somou 35, 61% de aproveitamento. Nas primeiras 16 rodadas do Brasileiro, antes do Ramon Dias, o time conquistou só 12 de 48 pontos. Ou seja, gente, de 25% de aproveitamento, o Corinthians com o Ramon Dias foi para 61%. Boa noite a todos. O Ramon Dias tem a participação dele, claro, na melhora do time. Ele é o treinador, é o comandante, conseguiu encaixar as peças que chegaram. Ele tem, sim, a participação. Alguns reforços têm o dedo dele. Um que é muito claro que tem o dedo dele é o Carrillo, né? O Carrillo trabalhou com o Ramon no Al Hilal. Ele estava jogando agora em outro time da Arábia, no Al Qadsiya, que é um time que subiu para a primeira divisão, que o Nacho, o ex-Real Madrid, joga hoje. Quando o Al Hilal começou a contratar estrelas, o Carrillo e aqueles outros jogadores, aqueles lá que ganharam do Flamengo no Mundial, lá, o Vieto, o Carrillo, o Cuéllar, eles perderam espaço, né? Eles foram para outros times da Arábia Saudita menores. E o Ramon, que era o técnico do Al Hilal naquele jogo com o Flamengo, pediu o Carrillo, e é um cara que encaixou muito bem. Ele conseguiu encaixar uma dupla de ataque
com o Yuri Alberto e Memphis. Antes do Memphis chegar, ele já estava tentando jogar com uma dupla, com o Yuri ao lado do Romero ou ao lado do Thales Magno, que é o melhor posicionamento para o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, ele é um cara para jogar em dupla, né? Ele não é um pivô, ele não é também um ponta. Então, para ter o Yuri Alberto bem, uma dupla de ataque ajuda muito. E aí, quando entra o Depay, aí melhora ainda mais, porque entra no lado dele um cara super técnico, super inteligente, que potencializa demais o Yuri, que é um jogador de força, de velocidade, para receber a bola no espaço, para correr. Então, o Ramon, ele tem, sim, o seu mérito de encaixar os jogadores e formar hoje, nesse momento, uma equipe que é forte, coletivamente. Aqui no Brasil, principalmente, eu acho que o treinador ter um bom trabalho ou não depende muito também de circunstâncias. E, claro, isso não é tirar mérito. Como eu disse, o Ramon tem o seu mérito. Mas depende muito de estar na hora certa, no lugar certo também. Um outro exemplo que pode ser dado é o do Roger Machado. O Inter não perde 16 jogos. O Inter está em terceiro agora no campeonato. Está a 5 pontos do Palmeiras e do Botafogo e não perde há muito tempo. E o Roger passou por vários clubes e era mais um que já estava com aquele rótulo. O Roger não é bom, o Roger não serve. E ele surge muito bem no Grêmio, lá em 2015. Aí, de 2015 a 2024, como estamos agora, ele passou por vários clubes. E no Inter, ele consegue ter uma sequência boa, depois de muito tempo. Desde aquele início no Grêmio, ele não tinha tido uma boa sequência. Ele passou pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, pelo próprio Grêmio de novo, pelo Fluminense. Então, o Roger, ele era bom em 2015 e 2016, e aí ele ficou ruim por muito tempo e voltou a ser bom em 24? Não, ele sempre foi o que ele é. E você pode achar ele bom ou ruim. Mas não é. O Roger que dirige hoje o Inter é o mesmo que dirigiu o Atlético Mineiro, é o mesmo que dirigiu o Fluminense, que dirigiu o Palmeiras. Só que as circunstâncias ajudam muito. Acho que os treinadores que trabalham na Série A do brasileiro, por exemplo, eles são mais ou menos do mesmo nível. Assim, tem, claro, melhores, piores. Um cara que encaixa melhor num estilo, encaixa melhor no outro. Um cara que ainda está mais com vontade de mostrar serviço, outro que já está mais numa fase final de carreira. Tem várias circunstâncias. Mas não tem aqui, não. Esse aqui é um gênio, esse aqui é uma porcaria. Depende muito das circunstâncias. Mesmo os melhores, e repito, não estou tirando mérito de ninguém, muito pelo contrário. O Ramon tem muito mérito nesse trabalho no Corinthians, como ajudou o Vasco ano passado também. Mas até técnicos assim mais consagrados, o Abel Ferreira e o Vojvoda, fazem trabalhos fantásticos no Palmeiras e no Fortaleza. São treinadores históricos. Podem até ser os maiores treinadores da história dos seus clubes. O Abel, se alguém disser, é o maior treinador da história do Palmeiras, não é um absurdo. Se alguém disser, o Vojvoda é o maior treinador da história do Fortaleza, não é um absurdo. Mas eles também estão bem porque eles estão no lugar certo. Porque o Vojvoda tem o Marcelo Paes segurando ele ali quando dá problema, que o Abel tem a Leila Pereira segurando ele quando dá problema. Então, acho que vai muito da circunstância. E o Ramon soube aproveitar as circunstâncias do momento e ajudou o Corinthians a melhorar. Bom, eu tô aqui, né, Fábio Piperno? Sim. Quero até te oferecer um cafezinho com leite, tá? Tomando um cafezinho com leite. Ele deve estar gelado, porque você está guardando essa caneca para me jogar na cara há mais ou menos uns 6 meses. Então, eu imagino que isso aí deva estar com uma temperatura polar, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, é óbvio que o Corinthians, o time do Corinthians, era muito ruim, mas muito ruim. E era um café com leite, mas um café ralinho mesmo, já cansei de falar isso. Agora, nos últimos tempos, temos que admitir que o Corinthians contratou, né, Vamp? Uns grãos selecionados. Aqueles grãos lá da Mogiana, do sul de Minas, tudo café de qualidade. Aí melhorou. Então, veja, o Corinthians, de algum tempo para cá, ele ganhou o Depay, ganhou o Thales Magno, ganhou o Carrillo. Né? Então, é óbvio que é um time muito mais qualificado. Não se compara com aquele Corinthians, não estou nem voltando tanto no tempo, mas com aquele Corinthians de 3 meses atrás. Então, naquele momento, era assim o time café com leite, e se não fossem esses caras, hoje, o torcedor do Corinthians provavelmente estaria já amargando um rebaixamento. Mas o Corinthians trouxe esses 3 jogadores, acima, inclusive, né, daquilo que o Corinthians pode pagar, mas o Corinthians está se virando, e aí é problema do Corinthians, e montou, sim, um time muito mais qualificado, que acumula, então, 6 vitórias consecutivas. E aí, o técnico do Corinthians, que não vinha fazendo um bom trabalho,
errou nas decisões nas duas semifinais de Copas, mas ele não só acertou o time, como ele tem méritos em muitas coisas. Por exemplo, o Thales Magno, desde o tempo do Vasco da Gama, quando surgiu a seleção brasileira sub-17, eu achava um excelente jogador e muitas vezes mal escalado, porque às vezes, não raras vezes, ele era aproveitado no Vasco, principalmente como ponta. Ele não é ponta, essa maldita mania do futebol brasileiro de pegar tudo quanto é jogador hábil e achar que o cara é ponta, como aliás acontece com o Estevão. Então hoje a gente viu ele jogando mais pelo centro, circulando mais. Ele é um jogador de habilidade e criatividade. O Carrilho, que o Bruno lembrou, o fato do Ramon Dias conhecer há muito tempo, lá atrás, mais de uma década atrás, quando ele foi importante no esporte e depois no Benfica, ele também era um ponta, um cara de velocidade. O mundo ficou mais velho, o Ramon Dias teve a sensatez de mudar o posicionamento dele, a forma dele jogar. Agora, essa arrancada do Corinthians nesse segundo turno, eu acho que ainda não serve para mudar o carimbo do técnico Ramon Dias aqui no futebol brasileiro. Mas eu acho que é justo, por exemplo, ele ganhar mais um Campeonato Paulista em um início de temporada de prazo para mostrar, enfim, daquilo que ele realmente é ou não capaz. Tem aqui, ó, a postagem que eu lembrei, tá? Aqui do Garro, que eu vi que até postaram agora. Eu vou até mandar pro Kaique, tá? Essa postagem, porque a torcida do Corinthians, ela lembra muito dessa postagem do Garro. Quando tava tudo dando errado, o Garro fez essa postagem que eu mandei pro Kaique aqui. Daqui a pouco ele vai colocar aí na tela, que ele postou: tudo vai dar certo. Quando tava tudo dando errado no Corinthians, tava dando tudo errado no Corinthians, ele era o único que jogava. Ele era o único, né, que dava conta do recado, que chamava a responsabilidade. O Garro postou isso. Tudo vai dar certo. Eu até mandei a postagem. E é até ironia do destino, né, que um dos jogos traumáticos do Corinthians nesse ano, que foi contra o Racing, o Garro teve tudo para decidir o jogo, né? Ele estava cara a cara com o goleiro, ele finaliza errado, ele perde o gol. Naquele dia ele foi o vilão, tá aí, ó. Tá aí a postagem do Garro, que a gente recuperou, eu mandei aí pro Kaique. Ele postou: tudo vai dar certo. Pilotagem. No momento mais difícil, né, do Corinthians, o Garro fez essa postagem, e aí tá aí do ladinho dele aí, ó. Tudo vai dar certo, com os corações preto e branco, chamando essa responsabilidade, sendo aí hoje um dos grandes nomes desse time do Corinthians. E que melhor jeito de encerrar se não com essa postagem do Garro na semana mais difícil do Corinthians no ano, onde dirigentes estavam indo embora, patrocinador indo embora, Polícia Federal todo dia na porta do Corinthians. Todo dia era notícia na TV, jornal, todo dia. Tava um inferno. E ele foi um dos poucos que botou a cara ali, teve coragem, né? Não se escondeu. Fez uma publicação, tranquilizando, apoiando, falando que estava junto, que não ia embora, abandonar o barco também. Mas então é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.